Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí aquele like, o comentário, a participação de vocês é muito importante. Estamos em meio à crise mundial, né? Dessa pandemia aí, todo mundo confinado dentro de suas casas, uma crise que a gente não... Eu, por exemplo, desde que me entendo por gente, nunca vi algo parecido. Mas a gente já teve algumas crises aí relacionadas a algumas doenças. E eles já estão falando nesse momento em segunda onda. Vamos dar uma olhada aqui? Eu vou ler a matéria e depois eu vou fazer algumas conexões importantes aqui, inclusive com a opinião de especialistas médicos. Por isso assistam até o final, porque esse vídeo vai ser de suma importância para que você abra a mente para todo esse assunto. Médico que tratou o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos teme segunda onda. É isto mesmo. Nós estamos passando por um problema seríssimo aí a nível mundial e agora o médico que tratou o primeiro caso já diz em segunda onda. Vamos dar uma lida aqui, ó. Tá aqui, ó. Washington, 5 de maio de 2020. O médico que tratou o primeiro paciente em recuperação de Covid-19 nos Estados Unidos disse nessa segunda-feira que teme um segundo surto da doença quando as medidas de contenção são levantadas. George Dias tratou o caso número 1 do novo coronavírus no país, diagnosticado em janeiro no estado de Washington, e tratado com Remdesivir, um remédio que a Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA dos Estados Unidos, autorizou na sexta-feira para uso emergencial. Vamos dar uma lida aqui, ó. Para este infectologista, é encorajador ter esse antiviral, mas ele enfatizou que o isolamento para evitar o contágio ainda é o tratamento mais eficaz contra o Covid-19 por enquanto. E ele não escondeu sua preocupação com a pandemia diante da diminuição das restrições para conter o vírus, que colocou o planeta na pior recessão desde a Grande Depressão, quase um século atrás. Então, o planeta vive numa recessão pior do que a crise de 29, né? O que me preocupa é que quando a economia começar a reabrir, veremos um segundo surto, que talvez seja tão forte quanto o primeiro. E o primeiro foi muito difícil para nós e para todos, disse Dias para a imprensa durante uma videoconferência organizada pelo Departamento de Estado. E mais do que tudo, estou preocupado por não saber se teremos os recursos para lidar com o segundo surto, acrescentou. Quase 250 mil pessoas morreram com o novo coronavírus em todo o mundo, desde o seu surgimento na China no final do ano passado. Mais de 68 mil morreram nos Estados Unidos, o país mais afetado, que nas últimas 6 semanas registrou 30 milhões de desempregados. Pode-se voltar ao trabalho, confiante de que já existe uma terapia para o Covid-19? Felizmente, parece que temos um agente em nosso arsenal contra o Covid-19, mas precisamos usá-lo com muita cautela. Isso não deve ser usado como muleta para as pessoas dizerem: agora eu posso fazer o que eu quiser, porque temos um tratamento, enfatizou Dias, que contribuiu com os estudos do laboratório Gilead para testar a eficácia do Remdesivir no tratamento do coronavírus. As diretrizes que orientam o distanciamento social devem ser seguidas, porque esse é o tratamento mais eficaz que temos contra o Covid no momento, declarou. Recuperado como infectologista do Providence Medical Center de Everett, norte de Seattle, Dias estava responsável pelo tratamento de um homem de 35 anos diagnosticado com o novo coronavírus em 20 de janeiro, depois de retornar de Wuhan, a cidade chinesa onde a pandemia surgiu. Dias disse que o paciente chegou ao pronto-socorro com febre, tosse, fadiga e diarreia. Em poucos dias, ele desenvolveu pneumonia e, em consultas com a Agência Federal, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças decidiu tratá-lo com Remdesivir. O medicamento havia sido desenvolvido para tratar o vírus Ebola, uma febre hemorrágica, contra a qual não teve muito sucesso. Até então não havia sido usado para a Covid-19, mas era benéfico para esse paciente, que recebeu alta em 3 de fevereiro. Desde então está muito bem e não há sequelas aparentes da infecção, disse Dias, observando que a droga, que até agora só se mostrou eficaz em pessoas com pneumonia grave, reduziu o tempo de recuperação. Espero que após uma análise mais aprofundada, especialmente em relação à redução da mortalidade, a FDA possa autorizar este medicamento para uso geral, afirmou. Entre os efeitos colaterais, ele mencionou náuseas, em menor grau, alteração nos rins e no fígado,
mas observou que o tratamento só precisa ser interrompido por razões renais em idosos. Esperamos ter a vacina dentro de 1 ano, disse o médico. Enquanto isso, é importante encontrar alguma terapia e parece que o Remdesivir funciona contra o vírus. Então, a gente está aqui, a gente está vendo aqui a regra de 3 funcionando, né? Eles criam um problema, eles apresentam um problema e agora dá a solução, como sempre é uma vacina, né? Então, muita gente me pergunta sobre a relação do vírus, do coronavírus com a tecnologia 5G. Muita gente pede para me falar isso. O problema é que eu não tenho argumentos muito eficazes. Já vi muito vídeo, já li muita coisa. Eu não tenho assim completamente certeza de que tem a ver, mas a gente tem um parâmetro, né? A gente tem uma regra que, por exemplo, durante a gripe espanhola, no início do século XX, você teve ali a ligação das primeiras torres de transmissão do mundo. Então, assim, nós temos a tecnologia, ela é necessária, porém é preciso fazer sacrifícios. Se a gente for por esse lado, por essa visão. Então, a gente tem um avanço de uma tecnologia e tem pessoas cujo organismo não estão acostumados com aquele tipo de coisa. Então, durante do lançamento das primeiras torres de transmissão de eletricidade, a qual tem um campo magnético grande, que sim, é prejudicial à saúde, nós tivemos o primeiro surto de gripe espanhola. E aí, de uns tempos para cá, como a tecnologia vinha avançando muito, nós tivemos, por exemplo, alguns surtos tivemos a tecnologia 2G, 3G, e aí tivemos vários surtos, como cólera, ebola, SARS, influenza, H1N1, né? Então, assim que a tecnologia foi aumentando, 2G, 3G, 4G, e nós tivemos alguns surtos. A tecnologia 5G, ela realmente, as torres que começaram a ser colocadas lá na China, as primeiras, que foi justamente o epicentro, o primeiro, né, local onde surgiu esse suposto vírus, na realidade você vê isso de uma certa forma, para tornar o trabalho do homem menos degradante e tudo mais. Só que isso existe, então eles pensam assim: nós devemos fazer um sacrifício. Pessoas vão morrer, os mais fracos morrem, né? E para as previdências, quem são os mais fracos? O grupo de risco, grupos de pessoas hipertensas, grupo de pessoas idosas, grupo de pessoas diabéticas, né? E ainda pensa assim, para a previdência social dos países isso é perfeito, né? Olha, pessoas que vão dar trabalho, que vão entrar em auxílio-doença, pessoas que estão aposentadas. Então, vai ser um sacrifício benéfico, né? A gente produz a tecnologia, isso vai causar problema no corpo das pessoas e a gente ainda assim vai economizar nas nossas previdências. Olha que maravilha, né? Nas previdências sociais, na segurança, na seguridade social. Então, se você parar para analisar, se a gente fizer uma correlação entre as doenças do século XXI e esse avanço tecnológico, a gente tem muita coisa. Tanto que na Inglaterra, um país do primeiro mundo, né? Holanda e outros lugares, várias torres de 5G foram incendiadas no Reino Unido. Então isso não é coisa de dizer, isso é coisa de país ignorante, de terceiro mundo, que fica associando a tecnologia 5G ao coronavírus. Mas historicamente, desde a gripe espanhola e agora com o avanço tecnológico, todas essas tecnologias têm trazido algum surto. Gente, vírus e bactérias sempre existiram, desde a fundação do mundo, né? Ninguém criou. O que você pode fazer é modificar geneticamente no laboratório. E aí você modificando e aproveitando que essa tecnologia transferiu para o nosso corpo alguma forma de baixar a nossa imunidade, né? Isso faz com que sim, a gente possa atrelar. Não é só no Brasil, não é em países na América Latina, na África, em países de terceiro mundo que isso está sendo afirmado. Várias torres de transmissão de 5G foram queimadas no Reino Unido, na Holanda, em vários lugares da Europa, países de primeiro mundo, onde o conhecimento, né, a educação é muito de muito melhor qualidade do que aqui. E justamente a China, que é uma das principais, né, da tecnologia 5G, né, principais fomentadoras da tecnologia 5G, foi lá que começou o surto. E logo depois os Estados Unidos. É outro fomentador, que é onde a epidemia está mais evidente. Então você elimina os fracos, você poupa na seguridade social, nas suas previdências,
e você traz uma nova tecnologia. Isso é histórico, né? Assim foi com as torres de transmissão durante a crise da gripe espanhola no início do século XX. E assim vem sendo carregado. Só que agora aqui o médico já fala numa segunda onda. Isso porque já está aí a tecnologia 6G, que é muito maior, que é muito mais veloz do que a tecnologia 5G. Já está aí às beiras, já está sendo estudada e já está sendo fomentada a tecnologia 6G no momento em que ele fala no momento em que esse especialista fala numa segunda onda, ok? Então, isso só vai se ampliando, você vai eliminando os fracos, você vai trazendo uma tecnologia da qual você pode dominar melhor o mundo, e depois você ainda faz uma solução, você coloca porcaria, vacina, né, como resolução. Mas na realidade isso aí vai ser apenas porcaria, é preparação para as próximas gerações. E agora o Bill Gates já quer inclusive uma tecnologia digital para todos que forem vacinados, porque aí é controle total. É o que nós estamos vendo acontecer aí para é o que nos espera para os próximos anos, ok? Uma segunda onda, tá aqui, ó, como diz. Por que ele diz isso, o especialista? Ele já está esperando uma segunda onda. Isso aí, gente, o coronavírus sempre existiu desde a fundação do mundo, assim como todos os vírus que estão aí. Ninguém criou nada. Só quem criou foi o Criador do céu e da terra. E por que ele nunca deu problema para ninguém? Por que ele nunca deu problema para absolutamente ninguém? Por quê? Porque a nossa imunidade não estava baixa como está devido a essas tecnologias. É assim que eu começo a pensar a partir de agora, ok? Então, se você pegar uma cronologia histórica dos fatores que trazem essas doenças, você vai ter sim sempre a questão de torres, de redes de transmissão e tudo mais, que claro que baixa a nossa imunidade, isso é fato. E nos últimos tempos nós temos visto aí os chemtrails, né, também fomentando toda essa tecnologia, ok? E o chemtrail tem tudo a ver com a tecnologia 5G, eu já falei aqui, né, que é uma tecnologia em que você vai colocando metais pesados nas pessoas, isso cai, o chemtrail são metais pesados que vai se aglomerando na sua pele, ok? Na nossa pele, no nosso corpo, e isso vai fazer com que futuramente cada pessoa seja vigiada. Isto é, se você estiver num bunker, ok? E eles estiverem com a tecnologia 5G e 6G, e eles estiverem filmando ali, o seu corpo irá brilhar, mesmo que você esteja escondido dentro de um bunker. Então ninguém poderá fugir e terão características específicas, ok? Agora, vamos para os especialistas, porque muita gente vai vir aqui e você não é especialista em nada, você não é nada, você é um burro, você é um ignorante. Então vamos aos especialistas que montaram uma equipe multidisciplinar em Taubaté. Eu não estou falando que esses especialistas estão dizendo que o vírus tem a ver com a tecnologia 5G. Quem está fazendo a correlação sou eu. Mas os especialistas trouxeram uma informação importante. Todos estão tratando o coronavírus como uma doença respiratória. E na realidade ela não é. Interessante, né? O coronavírus não é uma doença respiratória, segundo esses especialistas. Montaram uma equipe disciplinar, estão vendo que é uma doença hematológica, ok? Então é uma doença sanguínea. O coronavírus é uma doença sanguínea de algum fator que atinge os nossos glóbulos vermelhos. E eles vão dar essa explicação, e eu achei muito interessante essa explicação, e é isso que eu vou deixar para vocês aí agora no final. Esses especialistas que montaram uma equipe médica multidisciplinar que nos informa que algum fator externo, né, algo atinge os nossos glóbulos vermelhos. Vamos lá? Gente, é muita coisa nesse mundo que eles escondem de nós, mas que é fato, é fato. Se eles vão montar uma nova tecnologia, é preciso eliminar os fracos. E aí a gente avança, entendeu? E aí um acusando o outro, os Estados Unidos, não foi a China, foi não sei o que. Enquanto o gado está se degladiando, o topo da pirâmide continua fazendo o que tem que ser feito, ok? Eliminando os fracos e posicionando cada vez mais o seu domínio contra a população mundial. Fiquem aí com esses médicos especialistas que afirmam o coronavírus não tem nada a ver com... Não adianta tratar com respiradores, não adianta. As pessoas retornam. Não é porque contraíram o vírus novamente, e sim porque ele foi maltratado. A pessoa foi teve um péssimo tratamento, porque estão tratando a doença como respiratória, e na realidade a doença é algum fator que tem atingido nossos glóbulos vermelhos, a nossa imunidade, ok? Então, vamos lá,
Eu que estou relacionando isso tudo com o 5G. Os especialistas não falaram, mas prestem atenção nesse vídeo aí, ok? Fiquem atentos, mais informações aqui no canal, se inscrevam, deixem o like, pode comentar à vontade o que vocês acharam. Fiquem aí com os especialistas sobre o coronavírus. Nos últimos dias, médicos italianos, espanhóis e americanos publicaram casos sobre a maneira como o coronavírus acomete diferentes partes do corpo, coração causando infartos, cérebro causando AVCs e mesmo sobre os padrões de lesão encontrados nos pulmões dos doentes. E na verdade, meus amigos, a gente chega à conclusão que o coronavírus ele não é uma doença respiratória, mas sim uma doença sistêmica com uma característica mais hematológica. Eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, cirurgiã endoscopista, e esse é o doutor Evaldo Jaqueto Júnior, cirurgião vascular. A gente vai procurar ser o mais didático possível para que vocês entendam como uma única doença pode de fato causar estragos em tantos locais diferentes. E por hora eu reitero que esses achados justificam os usos das medicações que estão à mão no momento, desde que indicada por seus médicos. Hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, Tamiflu. Temos que lutar com as armas disponíveis. A insuficiência respiratória que a gente tem visto não é parecida com nada que a gente tenha visto antes. Por isso o tratamento de cada hospital do mundo é tão diferente, é tão questionado. Tentamos entender com que a gente está lidando e abrindo mão de diferentes medidas. Isso mostra o quanto ainda estamos perdidos, estamos patinando. Mas as descobertas dos últimos dias mostram que o Covid-19 causa hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue de uma maneira prolongada e progressiva, porque no nosso sangue, dentro dos glóbulos vermelhos, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio e o ferro, mas ela não faz isso sozinha, ela precisa de ajuda. E esse vírus se liga nesses carregadores de oxigênio. E na falta dos carregadores, os níveis de oxigênio caem, e isso leva à falência dos órgãos. E com isso a gente pode entender por que os pacientes retornam ao hospital depois de já curados. Trata-se provavelmente de uma hipóxia tardia, resultado ainda dessa ineficiência em fazer uma boa oxigenação, e não por reinfecção pelo vírus, que era uma das coisas que estavam sendo pensadas. Quando um glóbulo vermelho passa pelo pulmão normal, ele se oxigena e fica pronto para levar o mesmo para o restante do corpo. Todo mundo sabe que no sangue tem ferro. Dentro do glóbulo vermelho existe uma proteína chamada hemoglobina, que carrega dentro dela o ferro, que é super importante, mas extremamente tóxico quando ele não está ligado à hemoglobina. E aí entra um nome esquisito que chama porfirina, que age como um container para que esse ferro fique dentro da hemoglobina em segurança. Então precisa da porfirina. As proteínas do Covid-19 se ligam e separam o ferro que estava sendo contido pela porfirina. E aí o que acontece? Bom, sem o ferro, a hemoglobina não consegue se ligar ao oxigênio. É como se a gente tivesse um caminhão sem a carreta, só com a boleia. Há hemoglobina, mas sem a capacidade de oxigenar. Então a gente tem a hipóxia. E tratar os danos pulmonares como pneumonia ou síndrome da insuficiência respiratória aguda não vai resolver o problema, porque os pulmões eles estão bem. O que está acontecendo é que o sangue que lá chega não está se oxigenando. E aí cria esse grande problema para o corpo inteiro. E o corpo tenta compensar o problema fazendo mais glóbulos vermelhos, já que os que a gente tem estão lesionados, incapacitados. Bom, o ferro não ligado começa a circular livremente e causa estragos. Os pulmões têm alguma defesa contra o impacto desse ferro que está aí circulando. O problema é que a gente tem muito prisioneiro fora das células, então não aguarda o suficiente para dar conta da rebelião. E vai haver estrago devido à inflamação, que você vai poder confirmar através das tomografias dos pacientes com Covid-19. Isso explica o acometimento bilateral em todos os doentes. Pneumonia raramente causa esse tipo de acometimento dos dois lados. Bom, com todo esse ferro solto e o seu corpo lidando com as baixas taxas de oxigênio, o fígado tenta fazer uma limpeza, só que ele também está lesionado pela falta de oxigênio. E um dos sinais é o aumento de uma enzima chamada alanina aminotransferase. E aí está um segundo indicador que o seu corpo está perdendo a batalha.
Nessa fase, se a sua imunidade não consegue ganhar a batalha contra o vírus, os órgãos começam a falhar. Com o ventilador ou sem, não há muita melhora não. Se não há os carregadores de oxigênio, não adianta você dar oxigênio. Só entubar não vai tratar a raiz do problema. Bom, melhor cenário por hora, início de tratamento precoce, o mais rápido possível com as medicações disponíveis, apesar das críticas. Independente do mecanismo de ação, a gente tem que tentar impedir que o vírus faça estrago na hemoglobina. O uso do ventilador deve ser restrito aos pacientes graves e aos que precisam de suporte para se manterem vivos, para dar tempo do quê? Da imunidade agir. Mas naqueles que estão melhores, conscientes, alertas e responsivos, tentar manter só um suporte de oxigênio, sendo necessário o ventilador, aí são condições especiais para que a gente não agrave o caso. Idealmente, o nosso objetivo é o quê? Inibir a replicação viral o mais rapidamente possível. Menos vírus, menos hemoglobina perdendo ferro, menos quadros graves e menos morte. Gente, comentando então sobre os grupos de risco, a gente tem que lembrar que os principais são os cardiopatas, os pneumopatas, os hipertensos, os diabéticos, idosos e os obesos. E o que um grupo tão heterogêneo de pessoas teria em comum para justificar esse risco aumentado de complicações? Bom, esses pacientes eles são pró-isquêmicos, ou seja, a circulação deles em maior ou menor grau não é o suficiente para permitir a oxigenação plena dos órgãos e tecidos do corpo. Apesar disso, ainda existia uma compensação clínica, já que como são situações crônicas e o organismo ele acaba se adaptando, juntamente, lógico, com o uso das medicações para cada doença específica. Mas de repente surge esse Covid-19 que ele acaba bagunçando toda essa troca de oxigenação, que já não era das melhores entre os tecidos do corpo. Juntamente com isso, descobriu-se que o Covid ele favorece a formação de microtrombos na circulação. É como se você estivesse empurrando um gato que já está na beira do telhado. Então você tem a descompensação daquele órgão que já estava mais fragilizado. Coração, pulmão, cérebro, rins, as partes periféricas. As apresentações clínicas estão sendo descritas de várias maneiras a cada dia que passa. Realmente, tudo isso leva a crer que estamos lidando com uma doença sistêmica e não apenas um outro tipo de gripe. Nesse momento é fundamental que todas as áreas médicas, científicas, ligadas à área de saúde, se unam no sentido de trazer experiências clínicas, discussão ampla, racional, sem envolvimento de viés ideológico, com uma metodologia científica séria. Muita coisa ainda está por vir e nós continuamos atentos por aqui, tentando informar o que tem de mais atual e aquilo em que acreditamos, de acordo com as evidências que temos neste momento. Exatamente, todo dia isso muda, né? E eu aproveito para agradecer ao infectologista Fernando Proença, nossa pediatra Ana Paula Moraes e ao psiquiatra Henrique Botura, todos da minha classe da 31ª turma de Taubaté. Cada um na sua especialidade, totalmente distintos, mas todos unidos em discussões e estudos intermináveis para buscar uma solução. Um grande abraço e boa sorte a todos, com cada um fazendo a sua parte. Cada um na sua, mas todos juntos.